Economia 4.0. Apresentação: Almir Freitas. Bom dia, goibeiros! Estamos começando Economia 4.0 deste sábado, 17 de janeiro. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na central técnica, Cleiton Lopes, Jorge Brum e Luciano Pepão Vargas, na gerência de jornalismo, Rafael Sequim e na gerência geral, Claudinei Girotti. O Economia 4.0 é um oferecimento Fecomércio, a força do sistema ao seu lado, Tag Banrisul, pedágio e estacionamento sem filas, peça no app Banrisul e Sindaerg, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, o parceiro do crescimento. E o nível de endividamento de dezembro agora de 2025 chegou a 78,9% e é o maior para o mês de toda a série histórica da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a PEIC da CNC, considerando aí todo o Brasil, o consumidor de todo o país. O resultado representa um aumento de 2,3 pontos percentuais em relação a dezembro de 2024. E a inadimplência também houve um aumento na comparação anual, chegando a 29,4% dos entrevistados. Com a gente hoje, para tentar entender este e outros assuntos ligados ao varejo, o economista do Sindilojas e presidente do Corecon, Rodrigo de Assis. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Almir. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Rodrigo, explica para a gente um pouquinho esse cenário de desafio do varejo, não que seja novo para o varejo, mas é mais um ano de desafio da inadimplência. Sim. A gente tem um cenário hoje no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, muito dicotômico, né? A gente tem fatores muito bons e muito ruins ao mesmo tempo, né? E a gente tem que fazer sentido disso tudo, né? E como é que a gente pode entender esse aumento da inadimplência? Existem dois fatores, tá, Almir? Pelo menos dois fatores que impactam diretamente na inadimplência do consumidor, das pessoas, dos indivíduos. Um deles é o preço do crédito, né? Nós sabemos que a taxa de juros Selic, ela está num dos patamares mais altos da história, né? 15% no Brasil, e isso está ligado diretamente com o valor do crédito. Quanto mais a nossa Selic está aumentando, o valor do crédito real, de empréstimo, de cartão de crédito e tudo mais, tudo isso vem junto com o aumento da taxa Selic. Então, a gente pode pensar que o endividamento está aumentando porque o preço do empréstimo está aumentando junto. E o que isso significa? Significa que as pessoas precisam de crédito para suprir suas dívidas, ou para fazer investimentos, ou para comprar algum bem. Só que esse crédito mais caro, ele onera mais a renda das pessoas ao longo do tempo. Pense aqui numa compra de um carro, né? Quantos meses a pessoa vai ficar pagando um carro? Né? A parcela de compra de bens desse porte, ela costuma ser longa, né? A gente está falando de 30 meses, a gente está falando de 40 meses. Então, como que a gente pode entender isso? É justamente o valor elevado faz com que essa dívida se aumente por mais tempo, se estenda por mais tempo, a gente paga uma parcela maior para conseguir pagar esses juros e isso acaba batendo diretamente na renda disponível das pessoas. Imagine, 30 meses para pagar um apartamento, uma parcela de apartamento, ou uma parcela de um carro, ou qualquer outro bem que vocês possam pensar nesse nível de preço, de valor, isso onera por muito tempo a nossa renda. Então, a cada mês que passa e a gente está pagando essa parcela, a gente está diminuindo o valor dessa parcela da renda que a gente tem para consumir naquele mês, né? Por exemplo, se tu tem lá R$100 de parcela, tu vai ter R$100 a menos todo mês para consumir outras coisas. Né? E o que a gente está vendo agora com esse aumento da inadimplência, e vale dizer que não é só para
para o Brasil, que essa inadimplência está aumentando. O Rio Grande do Sul também está acompanhando esse processo com os dados da própria PEIC da FEComércio, né? A gente está vendo esse aumento de inadimplência muito por causa do preço do crédito, que está mais alto. Mas tem outro motivo também. O preço do dinheiro, né? O preço do dinheiro está mais caro. Exatamente. O preço do dinheiro, ele é sempre visto o preço ao longo do tempo. A gente está aumentando o valor do crédito, o juro está mais alto, então o preço do dinheiro está aumentando, o preço do empréstimo está aumentando, o preço do juro do cartão de crédito, do rotativo, enfim, todos esses juros que tu pode pensar, que a gente pode pensar aqui, estão impactando nesse aumento do endividamento, que sobra menos dinheiro para as pessoas consumirem ao longo do tempo. Quando você fala nesse cenário que é extremamente preocupante, não só do ponto de vista de sociedade, mas do lojista, do setor especificamente, também a gente tem que considerar a falta de cultura do planejamento financeiro, conhecimento do planejamento financeiro do consumidor. Esse planejamento de custos, planejamento de investimentos, planejamento do ano das pessoas, né, dos anos das pessoas, é muito importante. Ter um acompanhamento mensal dos seus gastos, ter um acompanhamento mensal das suas receitas, do seu salário, é super importante para ter uma vida financeira saudável para o futuro. Pense, poupar R$100 por mês não parece muito em um mês, mas se a gente estiver falando de um ano, a gente ainda está falando de R$1.200. Já é outra coisa, né? Então, poupar, se organizar, por menor que seja o valor, ele sempre te ajuda a ter um futuro melhor lá na frente e se preparar para momentos difíceis da economia, e o Brasil tem aí historicamente momentos muito difíceis, né? Já para a gente olhar para trás e aprender com eles. Então, se preparar para momentos difíceis faz parte da nossa rotina e é muito importante que essa organização financeira venha junto com esses momentos. A gente está em 2025, né, ou 2026 já agora, e eu estava outro dia lendo uma matéria sobre a volta do bom e praticado carnê das lojas. Isso efetivamente está ressurgindo? É uma tendência em função do custo do dinheiro, do custo do processo todo, ou ele é esporádico e segmentado? Sem dúvidas. Quando a gente vê um aumento da taxa de juros, do cartão, do endividamento das pessoas, o aumento do preço do crédito, nós vamos ver as pessoas buscando outros caminhos para poder gastar o seu dinheiro. E como uma pessoa, por exemplo, pode não ter mais crédito, pode não ter mais cartão de crédito, está estourado o limite ou alguma coisa assim, ele vai para um caminho onde ele possa efetivamente comprar o que ele precisa ou o que ele quer. Então o carnê acaba sendo uma alternativa. Não muito saudável, né, nesse contexto que a gente está pensando aqui, mas uma alternativa para as pessoas continuarem consumindo. Para os lojistas, Rodrigo de Assis, economista do Sindilojas e presidente do Corecon, para os lojistas, qual é a expectativa para 2026? A gente vem aqui de alguns anos de dificuldades, especificamente aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, mas o que está se trabalhando nesse cenário? Inadimplência, pouco dinheiro circulando, embora os benefícios sociais tenham ajudado aí, especialmente alguns setores específicos, com que o Sindilojas está trabalhando de cenários para 2026? Sim, a gente primeiro tem que entender que a economia do Rio Grande do Sul ela é muito baseada no agro. Então, o desempenho da economia do Rio Grande do Sul depende muito das boas safras que a gente tem ao longo do ano. E nós vemos agora 3 anos, estamos vindo de 3 anos, 4 anos de safras ruins, onde se perdeu muito dinheiro dentro desse contexto. E isso diminui o quanto o Rio Grande do Sul está crescendo a sua economia. Lembrando que todos os setores impactam no varejo, né? Já indo para a resposta da tua pergunta em termos de o que a gente espera para o varejo em 2026. Todos os setores impactam no varejo. Pense,
Se alguém do agro ganha mais dinheiro, ele vai gastar mais dinheiro e boa parte desse dinheiro que ele vai gastar vai ser no varejo. A indústria é a mesma coisa, nos serviços a mesma coisa e no próprio varejo também, né? Quanto mais o varejo vai bem, mais ele também se retroalimenta. Então, a gente vem de 4 anos de colheitas ruins. E a expectativa para esse ano, 2026, de colheita, as estimativas são da Farsul, aqui do Rio Grande do Sul, com o pessoal do Antônio da Luz, é que nós tenhamos uma safra mais normal esse ano. Não abaixo, mas normal. Comparado aos últimos anos, ela vai ser melhor, porém, ela vai ser no nível normal de uma safra para o Rio Grande do Sul. O que é uma boa notícia, porque o Rio Grande do Sul, então, tem uma expectativa melhor de crescimento para 2026. Indo já para 2026, as expectativas para a economia do Brasil é que se cresça 1,8%, são as estimativas de governo aí, focadas no relatório Focus do Banco Central. E para o Rio Grande do Sul, com essa expectativa de uma safra melhor, a gente tem um aumento aí de crescimento acima do Brasil, e na ordem de 2,5%, talvez 3%, dependendo de como tudo andar nesse sentido, né? Então, o varejo para 2026 pode esperar uma dualidade de coisas, né? Tu falou bem, tem algumas políticas governamentais de incentivo a consumo que ocorreram em 2025 ao longo dele inteiro, né? É o caso do consignado para o CLT, é o caso de adiantamento do FGTS, é o caso do adiantamento do 13º. Tudo isso aconteceu com o intuito de incentivar o consumo e fazer com que as pessoas continuem comprando, né? Em 2025, em 2026, nós vamos começar a ter o efeito da isenção do imposto de renda, por exemplo. As pessoas já sabem que a partir de 2026 nós temos a isenção do imposto de renda até R$5.000, e isso vai liberar um certo dinheiro para as pessoas consumirem ao longo desse ano, mais para o ano que vem. Lembrando que isso vai valer apenas na nossa declaração do imposto de renda de 2027, que é referente a 2026. Mas as pessoas não vão precisar pagar esse imposto, né? O que significa que vai sobrar mais dinheiro. Nós fizemos um estudo aqui dentro do Sindilojas e a expectativa é que o varejo em 2026 tenha em torno de 30, 38 milhões de dinheiro a mais para serem gastos no próprio varejo, né? As pessoas vão ter mais dinheiro para gastar, o que é uma boa notícia, né? Claro. Porém, a gente também pode pensar que o Brasil ele vem de um arrefecimento da economia, um esfriamento da economia, então nós vamos ter um cenário diferente, de conjuntura diferente de 2025. Em 2025 a gente vai crescer provavelmente 2,5%, depende de quem tá olhando para essa projeção, e ano que vem a gente vai crescer 1,8%, isso significa que o Brasil ele está crescendo menos. Isso é um efeito da política monetária, isso dos juros muito altos da Selic, mas também é um efeito da política fiscal, do controle orçamentário do governo federal, que a gente sabe que tem muitos problemas, e isso também está atravancando que o Brasil cresça mais lá no futuro, né? Então, o que o varejo de Porto Alegre pode esperar? O varejo de Porto Alegre pode esperar um ano sem grandes expectativas de grandes valores, mas também não um ano ruim. Então a gente espera um ano mediano pro varejo de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Uma coisa interessante é, enfim, ao longo de décadas, né, o comércio se concentrou muito no centro histórico de Porto Alegre. E a gente acaba vendo muitos espaços fechados para locação, que foram fruto, em parte, das enchentes que atingiram o centro histórico, mas também não sei se ajudaram a deflagrar um processo aí de enfraquecimento da loja de rua na comparação com as estruturas administradas pelos shopping centers, ou não? Como é que vocês interpretam isso? É custo de locação que está muito alto?
Bem, historicamente, em qualquer cidade grande, né, o comércio ele se concentra no centro, porque o centro ele é o lugar mais antigo da cidade, é um lugar onde as pessoas circulam bastante. Então, o comércio físico, ele está ali e ele enfrenta seus desafios, porque a conjuntura do varejo mudou no mundo, com o varejo online e tudo mais, mas uma das nossas pesquisas, e é legal a gente poder falar sobre isso, do fim do ano passado, foi mostrando que das vendas de final de ano, de Black Friday, de Natal, o cenário mais interessante, o resultado mais interessante dessa pesquisa foi que o varejista que faz uma boa combinação de vendas físicas e venda online, ele fatura mais. Porque ele entende como se adaptar a esse mercado diferente no mundo. Em Porto Alegre, então, é isso que acontece. O varejo ele precisa se adaptar a esse mundo novo, de varejo muito barato no mundo, lugares que têm uma concorrência de preço muito forte. E o varejo local, ele obviamente não vai acabar, o varejo de rua ele é muito importante para qualquer cidade, né, com experiência local, com experiência do lugar onde a gente está comprando, e ele vai seguir ali, ele vai existir sempre, mas a lição de casa para o varejista é quem faz bem esse contato entre o varejo físico e o varejo online, quem faz essa mistura bem dentro das suas possibilidades, rende mais e tem um maior rendimento. Vocês têm acompanhado um crescimento do volume de investimentos do setor feito em tecnologia para fazer esse acompanhamento, esse processo de transição aí? Uhum. O próprio Cindy Lojas, ele faz esse trabalho, né, de mostrar as possibilidades para o varejista se adaptar a esse novo mundo. A FBV, a nossa Feira Brasileira do Varejo, ela é um exemplo disso, onde traz todas as novidades de inovação possíveis para o varejo, focados em Porto Alegre. É uma feira enorme, é a maior feira do varejo do Brasil, e então aqui na feira se encontra tudo o que se pode imaginar de soluções para esses desafios. E o próprio Cindy Lojas tem um conjunto de cursos e de palestras aqui dentro do Varejo Educação que mostra que dá a possibilidade para o varejista se adaptar, aprender novas ferramentas e se adaptar a esse novo cenário. Do ponto de vista das pesquisas que são feitas pelo Cindy Lojas, a gente também tem que falar do lado positivo dos resultados, que não só das dificuldades e percalços que o setor enfrenta. Uma coisa que me chamou a atenção foi uma pesquisa feita para efetivação de temporários, né? E na comparação entre um ano e outro, houve crescimento, e isso significa empregabilidade, né? Subiu aí de 36,2% em 2024 para 43,5% em 2025. A que você atribui isso? Esse resultado ele é muito legal, né, dessa pesquisa que saiu essa semana aqui no Cindy Lojas, sobre a contratação dos temporários que trabalham no varejo. É bom lembrar que o contexto é o seguinte: no fim do ano, o varejo contrata muita gente de forma temporária para dar conta das vendas de Natal e de Ano Novo, de Black Friday, enfim. Então, o nosso olhar, né, é sempre entender o que o varejista está fazendo depois que chama esses temporários para trabalhar no final do ano. E a notícia para esse ano ela é muito boa, né, de que os lojistas eles estão contratando mais os temporários que são contratados apenas para o final do ano. Esses temporários viram funcionários permanentes ali. Isso mostra que o varejista ele está mais atento aos seus funcionários, ele está mais atento a fazer boas contratações, porque sabe que nossa taxa de desemprego, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul, ela está muito baixa. Isso significa que a rotatividade de trabalhadores é muito alta e fazer boas contratações se torna mais desafiador. Então o varejista está entendendo isso,
Ele está entendendo que ele precisa olhar para o tipo de contratação que ele faz para ter um funcionário que fique mais tempo na sua loja, que aprenda a cultura da sua loja, a sua cultura, para que ele possa também crescer dentro da carreira que ele escolheu. Então isso mostra um varejista mais atento a essas contratações e olhando mais para o longo prazo, sendo um pouco mais comedido nessas decisões, né? Isso significa também que a mão de obra pode ter apresentado uma melhora, né, na sua qualificação, porque uma das grandes reclamações da área empresarial é a falta de qualificação do funcionário que está chegando no mercado, está se apresentando para o mercado. Vocês identificaram também isso? Ou seja, falta hoje para o trabalhador uma qualificação para o atendimento do varejo? Uhum. A pesquisa ela não aborda esse aspecto especificamente, mas a gente pode pensar aqui que a demanda por funcionários no varejo, ela passa um pouco pela qualificação do mercado de trabalho também, o que não é um fator que vem apenas para o varejo. Todos os setores estão enfrentando essa dificuldade de qualificação e ele tem a explicação disso ela é um pouco maior, né? Ela tem a ver com educação, ela tem que ver em como que o país, o estado e a cidade pensam a sua educação para que essa mão de obra se qualifique da melhor forma e possa gerar bons rendimentos, tanto para o trabalhador quanto para a empresa que ele está trabalhando ao longo do tempo. Rodrigo, a gente está encaminhando para o encerramento, mas eu queria uma avaliação sua, você que foi recentemente eleito como presidente do Corecon, o que projetar para a sua gestão à frente do Conselho? A gente projeta esse ano com muitas iniciativas para os economistas. Nós temos uma aproximação muito boa com a academia, com as faculdades, e o que as pessoas podem esperar para esse ano é um Corecon ativo, presente, pronto para ajudar o economista dentro das suas carreiras e que a gente possa seguir juntos para crescer e para mostrar para a sociedade o quão necessário é a carreira de economista para resolver os problemas que nós temos hoje em dia. Algum projeto já que esteja saindo da gaveta no Corecon para vocês colocarem na prática? Até mesmo pelo que você me identificou, a valorização profissional, enfim. Sim. Ano passado nós tivemos o Congresso Brasileiro de Economia, que nós recebemos aqui em Porto Alegre, depois de mais de 30 anos fora, que é um congresso que é organizado pelo Conselho Federal de Economia. Então a gente ficou muito feliz de poder mostrar a força do economista gaúcho nesse evento. E em 2026 nós teremos um encontro de economia que também vai ser um momento importantíssimo aí para a valorização do profissional de economia. Nós vamos ter palestrantes, vamos ter convidados que vão estar aqui pensando economia junto com todo mundo para a gente poder mostrar a força da economia no Rio Grande do Sul. Guaibeiros, estamos chegando ao final do Economia 4.0 deste sábado, 17 de janeiro. A gente conversou hoje com o presidente do Corecon e economista do Sindilojas, Rodrigo de Assis. Rodrigo, muito obrigado pelo nosso papo, hein? Eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês e lembrando que o Sindilojas e o Corecon estão à disposição de vocês para a gente poder bater esse papo. Tá bem. Lembrando que o Economia 4.0 é um oferecimento FEComércio, a força do sistema assolado, TEG Banrisul, pedágio e estacionamento sem filas, peça no app Banrisul e Sindaerg, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, o parceiro do crescimento. Eu queria desejar a todos um excelente final de semana em família e uma semana cheia de inovação e tecnologia. Nos encontramos no próximo sábado, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e nos falamos no próximo sábado. Um grande abraço. Você ouviu Economia 4.0.